Olha aí, ó. Isso aí é tu. Animado e tudo. Ó. Isso ficou maneiro demais, ó. É, meio super-herói, né? Cara, conseguiu um milagre. O quê? Ô, Igor, você sabe que... Você Tá sabe com mais que cabelo ali, hein, Lula? esse negócio de cabeludo é o seguinte, eu fui cabeludo até 2011, quando eu tive o câncer. Quando eu tive o câncer, aí o cabelo despencou e não nasceu mais com Entendi. a força que tinha. Mas eu tinha medo de ficar careca e não casar, cara. Ih, Meu irmão Frechico ficou careca com 22 anos, 23 anos, ele já tinha o cucuruca aqui. E eu tinha um medo, pô, se eu ficar careca, quem vai querer casar comigo, pô? Aí, é bom, não foi um problema no fim das contas. eu né? não fiquei careca, graças a Deus, tá pouquinho cabelo agora, pouquinho cabelo. Eu não quero mais fazer implante não, mas... Tá certo. Bom, mas ó, você que tá assistindo a gente quiser resgatar esse emblema aí, é de graça, só precisa entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código LULA, tá bom? Você tem 24 horas pra fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema quem resgatou. Então corre lá pra você completar a tua coleção e também para adornar teu perfil aí, se você curte aí o Lula e tal, resgata lá, tá? Você pode também mandar mensagem pra gente que a gente vai ler aqui no finalzinho do programa. Vai depender aí do tempo, porque o Lula tem um monte de coisa pra fazer amanhã, já me deram uma ideia aqui. Deve estar cansado também, cara, essa correria pelo Brasil e tal. Mas, de qualquer forma, você pode mandar... E, ó, é só daqui a 1 hora, na verdade, que o Jean vai liberar, que você pode querer perguntar alguma coisa que a gente já falou, tá bom? Então, é isso. Cara, Lula, eu tava assistindo esse último debate que teve aí no da Band, ali, um formato diferente e tal. Teve uma hora... formato, bom. Bom formato, né? É melhor do que os outros. Eu também acho. Eu também acho que só é possível porque só tinha você e o Bolsonaro, na verdade. Não tinha aquele monte de gente, né? Nós já tivemos debate, todo o segundo turno, o debate é mais flexível. Eu já tive com o Alckmin, já tive com o Serra. É um debate melhor, porque você tem 1h30, você e o teu adversário. O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Tá porra. É um negócio impressionante. Eu pensei que o Maluf que era mentiroso, porque eu faço política há 50 anos. Todo político é mentiroso, Lula? Não é verdade. Não é verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Tá. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Sabe? Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem, que são pessoas sérias, sabe? Só para você ter ideia, todos os deputados que tiraram nota 10 na Constituinte, todos os deputados não se reelegeram. O cara foi nota 10. De prestar serviço à sociedade, era medido a nota pelo que o cara fazia pelo povo trabalhador. Sabe, os deputados que tiveram nota 10 não se elegeram, cara. E a que tu atribui isso? Porque significa que o povo não presta muita atenção, sabe, no exercício do mandato e muitas vezes a imprensa, ela desinforma, ela julga todo mundo. Ou seja, quando ela fala o Congresso não trabalha, ela não diz quem trabalha, ela coloca todo mundo no mesmo caixote. Sim. E isso vai cometendo equívocos, erros e as pessoas vão tendo uma visão deturpada. O Ulisses Guimarães dizia, toda vez que a sociedade quer mudar o Congresso e fala que vai mudar, ele muda para pior. A quantidade de gente que entrou no Congresso nesses últimos 4 anos foi muito pior, cara. As pessoas mentem descaradamente, sobretudo depois da internet. Essa tal de fake news, ela é um liberou geral para o cara que não presta, para o mentiroso. Você não tem noção. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção. Eu lembro que teve aquele assunto lá de mamadeira de piroca, teve umas coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. Eles são capazes de dizer que cavalo tem chifre, boi não tem. Qualquer mentira não tem tamanho e não tem hora. É uma verdadeira fábrica de mentir.
a campanha do Bolsonaro. Eu tenho uma coisa, ô Igor, que eu aprendi a fazer política ainda quando eu estava no movimento sindical. Então, você tem um discurso mais ideológico, um discurso mais em defesa das coisas que você acredita, mais em defesa da melhoria dos trabalhadores e tal. Você defende programa de governo, eu quero ser presidente porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, hoje não tem mais, cara. Isso também Hoje é não verdade. tem mais. Hoje é o seguinte, é mentira atrás de mentira e você passa o tempo respondendo. E como é que tu Você- lida com isso sem, assim, você tá dizendo, Olha, basicamente, que a campanha do Bolsonaro é baseada em mentira, mas assim, você também falou que ninguém mais tá prestando atenção em plano de governo e tudo mais. Como é que tu lida com isso? Deixa eu falar, não só a campanha é com base na mentira e das piores mentiras, da coisa mais perversa que você pode imaginar, como o governo dele é uma mentira. Ou seja, já foi patenteado, divulgado, de que ele mente quase 8 vezes por dia. O cara levanta 1 hora da manhã para contar a mentira na Agora, internet. recentemente, né? Levantou 1 hora da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, sabe, para achar que elas estavam, sabe, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções e depois percebeu a bobagem que fez, então resolveu acordar 1 hora da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado, que o PT não sei das contas. Ele, hoje... Ó, é difícil realmente defender aquilo ali que aconteceu e tal, mas você não acha também que é um... Assim, ó, pelo amor de Deus, assim, todo mundo... Quem me conhece sabe que eu não sou bolsonarista, sabe também que eu não sou petista, e eu tô tentando ter uma conversa, assim, franca contigo. Então, ó... Eu quero sair daqui tentando ganhar o seu voto. Quem O voto sabe? é sigiloso, porra. Quem sabe? Você não tem que falar pra ninguém. Verdade. Mas, ó, eu acho que às vezes existe um exagero. E assim, falando especificamente do Bolsonaro, vai. Que, porra, tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele Olha, seja pedófilo. deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negros, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Sabe, agora à noite, eu não sei se você viu, tem uma nota do partido do PP, em que a direção do PP diz que, sabe, Eu vi essa nota. ele pensou que era umas Mas meninas... o que é interessante é que, assim, ele falou isso, acho que em 2 oportunidades, ao vivo. Sabe, assim, eu acho meio um tiro no pé, não sei. É porque, que nem o lance de virar jacaré. A galera pegou, o Bolsonaro falou que se tomar vacina você vai virar jacaré. Não era exatamente isso, né? Ele tava meio que falando ali que não sabia qual que eram as paradas. Ninguém de boa fé acredita que ele falou mesmo que as pessoas vão virar jacaré. Não, deixa eu te contar uma coisa. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências. Bom, isso é verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta te explicar, porque aí vem o pessoal da política e falou, cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, não Tem uma consigo- propensão de mentir. Aham. No debate da Bandeirantes, o que eu acho engraçado é que antigamente a gente dizia, porra, o cara mente e nem fica vermelho. O Bolsonaro mente descaradamente, sabe, de coisas mais absurdas que acontecem, e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs, em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real, e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando, sabe? Eu já tive que lidar com robô mesmo. É uma coisa delicada, sabe por quê, Igor? Eu pelo menos, não estava acostumado a fazer política assim. Eu fui candidato contra o Collor, eu fui candidato contra o Fernando Henrique Cardoso, eu fui contra o Serra, contra o Alckmin. Ou seja, é uma coisa civilizada que você discute o Brasil. Você vai para a televisão para defender o teu programa. Eu quero propor isso para o Brasil. Sabe, com ele é impossível. É
Impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. Sabe? E ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele. E na rede social é uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Mas na rede social, ele faz um ato com 5 pessoas, filma só a cabeça das 5 pessoas e fala que é uma multidão. Sabe? É isso, disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. O Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, fui Pra eu... mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica, a católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de matriz africana. Eu defendo tudo. Será que é por isso que ele detém a maioria do voto evangélico? Porque você é mais todo mundo? Olha, possivelmente ele tem uma fábrica de contar mentira também junto a setores da igreja evangélica. Porque os evangélicos têm gente muito séria, são muitos trabalhadores, gente pobre que trabalha. Eu era presidente do sindicato, eu convivia com centenas de metalúrgicos evangélicos. Sabe? Agora, o que a gente tem lido na imprensa todo dia, tem lido em imprensa brasileira e estrangeira, é de determinados pastores que funcionam como se fosse, sabe, um candidato, ameaçando as pessoas, ameaçando, dizendo que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar a igreja, que quem não votar no Bolsonaro vai não sei da conta, sabe? Então, é essa mentira. Você não tem tempo de discutir o futuro, porque você fica tendo que prestar conta das mentiras e desmontando as mentiras que os caras contam todo santo dia. E todas as mentiras que você vê todo dia, essa mamadeira de piroca na campanha do Haddad, é uma coisa tão absurda que a minha cabeça não tem lugar para guardar uma coisa dessa. É tão inverossímil, sabe, que eu fico pensando, ninguém acredita. Também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente que porra. acredita. Tem. Hoje eu descobri, se você passar na Praça da Sé e você ficar olhando para o céu e gritar, olha um elefante voando. Tem gente que fica olhando porque acredita que vai aparecer um elefante voando. Tem gente que compra bilhete vencido, achando que vai ganhar. Ou seja, então, Igor, é uma preocupação constante em criar uma civilidade nesse país em que as coisas se transformem em coisas mais sérias. O povo não pode ser enganado todo dia, toda hora, com mentiras. As pessoas de boa vontade, as pessoas de bem que trabalham, sabe? As pessoas que querem cuidar da sua família com muito carinho não podem viver nesse nível. É muito ruim, eu posso te garantir que com os meus 76 anos eu nunca tinha visto nada igual. Nada igual. Tá? É uma fábrica poderosa de contar mentira. Você não sabe de onde vem o dinheiro, você não sabe aonde é que estão os robôs. Sabe? É uma coisa... E todo dia, todo santo dia, você tem uma mentira, uma aberração. Que você fala, bom, o cara que acredita nisso é louco. Na verdade, quando você fala, você está ofendendo o cara que tem uma deficiência mental, porque, sabe, o cara que acredita nisso é pior do que isso. E o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Para ele, tudo pode ser transformado numa mentira. Ele vem aqui, ele mente, ele vai no debate, ele mente, ele vai na reunião do Congresso, ele mente, ele conta uma história, depois ele percebe que fez bobagem, ele tenta descontar aquela história, tenta construir. É assim. Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, Devo ter acompanhado. Falando de criança, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível. As pessoas dizem... E tu, se eleito, vai ter que lidar com ela lá no... Pois é, essa gente foi eleita e essa gente você tem que lidar com ela.
Pois é, assim, se tu Tá? for eleito, Agora, tu vai ter lá- que lidar com uma galera Agora, sabe o que bolsonarista. acontece? É que lá também o jogo é mais duro. Ah. Porque lá também não tem bobo. O bobo ficou de suplente. Sabe? Então ela também vai enfrentar pedreira no exercício do mandato dela. Ou seja, você elegeu algumas pessoas que, sinceramente, o Brasil não merecia. Tem uma piada antiga que diz o seguinte, que estava Foi o reunido... povo que escolheu. Estava Cuidado reunido... com isso, Eu Lula. sei, é isso mesmo. Estava reunido um americano, estava reunido um francês e um japonês falando da qualidade do seu país. Os americanos reclamando dos furacão, que Deus foi injusto que colocou furacão, que Deus foi injusto porque colocou muita neve, sabe, no outro país, que Deus foi injusto porque colocou muito vento no nosso país. E aí o cara falou, porra, mas você só cuidou bem do Brasil, no Brasil não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, não tem vulcão. E Deus falou, você vai ver a classe política que eu vou colocar lá. E aí acontece um pouco isso. Acontece um pouco isso. Sabe? Lamentavelmente, essas pessoas são eleitas, você tem que lidar com elas, na expectativa de que elas, pelo menos, tenham juízo de utilizar o mandato para servir a sociedade. Idealmente, né? Pra isso Sabe? que elas estão ali, na verdade. Cara, é tinha isso. uma dúvida pra mim rapidinho aqui, ó. Eu reparei, na verdade eu não reparei não, um amigo meu chamou minha atenção no debate que você tava usando a mesma gravata que você usou em um dos depoimentos pro Moro. Tu pensou nisso ou foi sem querer? Não, sabe por quê? Que aquela gravata é um símbolo para mim. Ah, Aquela gravata eu ganhei quando o Brasil ganhou as Olimpíadas é? em Copenhague. Você pode ver que lá em Copenhague eu estava com aquela gravata, o Pelé estava com aquela gravata. Entendi. Sabe, foi uma gravata que o Comitê Olímpico deu para nós. E eu fiquei com 18 gravatas. Dei uma para o Jô Soares, sabe, e não sei quem foi que pediu outra. Eu tenho lá em casa. Então aquela gravata eu uso toda vez que eu vou encontrar com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata. Tá, então ela de fato significa alguma coisa. Significa, sabe, significa minha pátria amada. Entendi. Significa, Que bonitinho, cara. significa, aquela gravata simboliza o Brasil. Sabe, eu achei muito bonito, então eu uso ela toda vez que eu vou ter uma reunião com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata. Entendi. Mudando um pouco de assunto, cara. Ó, Bom, por que você acha que existe na esquerda? Eu tô falando da minha experiência, que assim, eu já apresentei aqui nesse formato quase 1000 programas, tá? E eu percebo, cara, uma dificuldade em trazer uma galera que declaradamente de esquerda pra conversar. Não sei se as pessoas se sentem desconfortáveis ou imaginam que eu sou o diabo ou um grande cientista político, qualquer coisa nesse sentido aí que eu não sou. Mas assim, a verdade é que eu sinto uma certa resistência, assim, majoritária, assim, quase que exclusivamente de esquerda. Eu consigo marcar uns caras assim, centro-direita, com muita facilidade, mas de esquerda eu tenho mais dificuldade. Por que você acha que... Eu vou até apresentar uma relação de cara de esquerda. Tá, faça isso, porque... Deixa eu te contar, Igor. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma preocupação em fazer entrevista ao vivo com quem quer que seja. Agora, o que eu tenho preocupação é dar uma entrevista por escrito para um cara que eu sei que me odeia, porque eu não sei o que ele vai escrever. Eu também tenho essa Ou preocupação. se você gravar num canal de televisão, você não sabe o que ele vai editar. Mas ao vivo, eu não tenho nenhuma preocupação. Até porque, para mim, não tem pergunta difícil, não tem pergunta irrespondível. Sabe? Ou você sabe ou não sabe. E tem muita gente boa de esquerda. Gente muito boa. E não precisa ser de esquerda, não. Porque não é só a esquerda que tem a verdade dentro de si. É importante a gente saber que tem muita gente séria que não é de esquerda. Muita gente boa, muita gente comprometida, muita gente que pensa no Brasil. Sabe? Eu acho que é essa gente que precisa falar mais, que precisa discutir mais, que precisa se apresentar mais. Porque sabe o que acontece? Quando você fala, eu não sou político, você já falou isso? Eu já falei que eu não gosto de político. Então deixa eu te contar. Junho de 1978, eu não era nem nascido ainda. Não. Porra. E eu dizia, eu não gosto de política e nem gosto de quem gosta de política. De política eu gosto, não gosto de político. Eu achava o máximo. A imprensa me tratava como o rei, o jornal Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, Lula, o puro. O sindicalista que não gosta de política, ele não quer o poder. 2 anos depois eu estava criando um partido político.
Porque o problema é o seguinte, Igor, se você não faz política, alguém faz por você. Sim. É sempre importante você eu pensar faço nisso. política. Por isso eu quero aproveitar essa chance que você está me dando, que é o seguinte, nós temos que convocar o povo que não votou a ir votar. Tá? Porque se você não vota, você não tem o direito de reclamar de nada. Você não tem o direito de xingar o deputado, de xingar o governador, de xingar o prefeito e o presidente da República. Então, se você votar confiando no programa que ele te apresentou e ele não cumpriu o programa, você pode passar na rua e xingar o presidente. Não xingar de palavrão, mas xingar, sabe, de traidor, de traíra, de qualquer coisa, sabe? Uhum. Mas por isso eu queria fazer um apelo. Se você puder, nos seus programas, fazer sempre um apelo para que as pessoas compareçam para votar, o TSE... Não, eu peço para as pessoas fazerem diferente de mim e irem votar. O TSE, deixa eu te contar, tomou uma decisão agora que as prefeituras podem colocar transporte gratuito para o povo. Uhum. Sabe, porque é muito importante, o transporte está caro e uma pessoa que mora aqui na Zona Leste, se ele tiver que votar em outro lugar, ele não tem dinheiro. Então, o que tem dar um dia de transporte para o cara viajar para ir votar? E se você não vota, Igor, vote, cara. Levante de manhã. Desde 2012, mas deixa eu te falar, levante de manhã e fale, eu vou cumprir com o meu dever cívico. Mas é que eu não acredito em você. Eu vou assumir. Cara. Você tem que acreditar, cara. Sabe por quê? Ou você acredita ou você vira político. Porque quando você não acredita em ninguém, você tem que saber o seguinte, que político bom que você quer? Talvez seja você. Quem sabe só você pode realizar o que você quer que os outros realizem. Então, cara, para de falar mal dos políticos e entra na política. Aí você vai perceber como é difícil. Não, eu tenho certeza que é um absurdo difícil. Você vai perceber como é mais fácil falar no microfone do que fazer as coisas. Esse é o meu jeito de fazer política, na verdade. Eu trago os caras aqui para... E apresento pra galera ouvir as ideias que são produzidas aqui, né? Eu jamais vou conversar com uma pessoa querendo que ele seja do meu partido ou querendo que ele vote em mim. O que eu quero é o seguinte, a pessoa tem que comparecer para votar. Sabe? Para dar exemplo para as pessoas. Eu, quando vejo uma pessoa de 80 anos ir votar, ele não é obrigado a votar. Não. Mas quando ele vai votar, é uma coisa muito, mas muito, muito, muito legal. A mãe do Lewandowski, do ministro Lewandowski, ela tinha 90 anos. Ela levantava com o andador dela e ia votar. Porra, sabe uma coisa? Sabe por quê? Porque acredita na democracia, acredita no voto, acredita que pode melhorar. Você tem que ter esperança, cara, acreditar numa coisa boa. Não é possível que essa quantidade de candidatos que tem no Brasil não tem ninguém que mereça a sua confiança. Deve ter. Deve ter. Se olhar com cuidado, tem. Olha, não seja o Lula de 78. Tá. Não negue a política. Pô, por falar no Lula de 78, quando tu cria ali, quando você está ali envolvido na criação do PT e tal, cara, eu tenho uma percepção que eu queria saber que você me comentasse sobre ela, que é, sabe, eu sinto que o PT, de uma forma geral, ele foi se tornando um pouco soberbo. Eu acho que foi se juntando às fileiras do PT e o PT foi abraçando uma galera, intelectuais e pessoas e pensadores e grandes artistas e não sei o quê. E talvez o PT tenha perdido a conexão com o trabalhador, de fato. Até porque o PT chegou muito longe. 3 mandatos e meio, vai, de presidência da República. É bastante coisa. É chegar muito longe, né? Você considera que o PT se tornou um pouco soberbo? Que o PT se distanciou um pouco do trabalhador? Deixa eu te contar uma coisa primeiro. Esse Lula político que eu te falei de 78, em 78 o presidente da República tinha como ministro um gaúcho que fez uma lei proibindo determinadas categorias fazer greve. Bancário, professor, frentista de posto de gasolina não podia fazer greve. Aí eu resolvi ir a Brasília falar com o deputado, que era um absurdo. Se você quer que uma categoria seja considerada essencial e não pode fazer greve, você tem que dar um salário essencial para ela, não é isso? Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu descobri que não tinha trabalhador no Congresso Nacional. Não tem. Aí eu saí de lá com a ideia de criar um partido político. Foi daí que nós criamos o partido político. O PT já nasceu grande. Porque o PT juntou o que tinha de melhor no movimento sindical brasileiro, o que tinha de melhor no movimento social, o movimento da saúde, o movimento da caristia. O PT conseguiu juntar grandes intelectuais como Florestan Fernando, Paulo Freire, apenas para citar 2, Sérgio Buarque, sabe? Juntar
intelectuais importantes, o PT conseguiu pegar parte da juventude que tinha ido para a luta armada nos anos 70, e essa gente toda veio para o PT. Mas quem mandava no PT eram os sindicalistas. Acontece que o PT cresceu muito. O Igor, em 89, quando eu fui lançado candidato a presidente, eu achava que era uma brincadeira dos meus amigos. Falava, pô, como é que eu vou ser candidato a presidente com o Brizola disputando, com o Ulisses Guimarães disputando, com o Maluf disputando, com a FIF disputando, com o Mário Cova disputando, com o vice-presidente da República disputando. Sabe, eu fiquei pensando, esse pessoal é louco de me indicar candidato a presidente da República. Você acredita? Eu fui segundo colocado. Então o PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018. E agora estamos em primeiro outra vez. Então o PT é muito grande. Sempre muito grande. O PT é muito grande. E o PT não é a nossa direção nacional. O PT, na verdade, tem gente muito importante espalhado por esse Brasil afora. Sabe, gente do campo, gente pescador. A parte da sociedade está vinculada ao PT. Tinha cara que pegava uma canoa, andava 3 dias remando para ir no reunião do PT no estado do Amazonas. 3 dias remando, comendo frango assado com farinha de mandioca e bebendo água do próprio rio. Então é um partido poderoso. Obviamente que na hora que você vai crescendo, vai entrando gente nova, a família vai crescendo, a família vai crescendo. Quando você era sozinho na sua casa, você comia o melhor bife, tua mãe te dava mais denguinho, mais carinho. Mas quando vê os irmãos, aí o irmão começa a dar cotovelada no outro. Então o PT foi crescendo, ficou mais confuso. Mas veja, se você fizer uma pesquisa de opinião pública e perguntar qual o partido de sua preferência, você vai aparecer assim, PT, 20% ou 22%. Segundo colocado, 1% ou 0%. Porque não existe outros partidos. Agora está surgindo o PSOL. Mas o partido que aparece nas pesquisas é o PT. Porque o PT tem história e tem muito vínculo com a luta social nesse país. Mas por isso é que tem tanto ódio contra o PT. Será? Porque o PT é muito grande, cara. Eu não sei se é por isso, porque ó, eu acho que o PT, de uma forma geral, ele acaba... Bom, você ganha a primeira vez, aí você ganha a segunda vez, e você consegue emplacar a Dilma também, né? Então, cara, eu não sei, acho que parece que o PT meio que... Porra, eu sou o PT, eu sou foda, entendeu? Não. Eu vou entrar... sei lá, eu sou... Foi uma parada que eu acho que tem a ver, talvez, com o que o Brown falou naquele comício. Pô, tem que voltar pra base. Tem que falar com os caras que tá aqui no Capão Redondo e o caralho.